linguagem usar para que essa geração entenda a urgência desta realidade? Necessitamos de atualizar nossos métodos de ensino? Muito obrigado, Nete. A paz do Senhor para todos os irmãos. Muito obrigado, presbítero Alessandro, pela honra de estar aqui participando deste debate. Meus irmãos, o que a professora Nete nos mostrou a respeito do aumento da pecaminosidade na face da terra, esse aumento já está previsto na Bíblia. Não é? E a Bíblia chega ao ponto de nos advertir que, se os últimos dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então, o aumento da iniquidade é um fato do qual não podemos fugir. O que nós podemos fugir é da prática do pecado, é não sermos participantes desta multidão de pessoas que seguem desobedecendo a Deus e a sua palavra. Sobre a pergunta a respeito de linguagem e métodos de ensino, eu gosto muito da maneira como o comentarista da nossa revista conclui esta lição, pastor Ezequiel Soares, quando ele diz assim: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Então, a lição termina mostrando a receita para se livrar do pecado e alcançar a regeneração enquanto vivemos aqui na face da terra. É arrependimento do pecado e fé, e crer no Senhor Jesus Cristo. E ele termina dizendo assim: o apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então, esse é um fato do qual não podemos escapar. Quanto à linguagem, eu creio que esta seja uma das maiores deficiências de nosso tempo. Nós queremos alcançar uma geração do século XXI usando uma linguagem do século XIX, ou até mesmo do século XX. Não tem como. Eu me lembro que uma certa vez eu estava na Sociedade Bíblica e eu estava me preparando para dar uma palestra sobre a Bíblia, e os nossos convidados levou uma criança junto, um menininho. E o menininho estava brincando ali no pátio da Sociedade Bíblica, e quando eu passei por ele, eu passei a mão na cabeça dele e, querendo usar a linguagem do menino, eu falei para ele assim: e aí, mano, tudo bem? O menino parou, olhou para o alto, assim, para a minha cara e falou assim: o que é mano? Ou seja, eu estava completamente desconectado da época, né, da realidade, usando uma linguagem ultrapassada. Aí depois, conversando com um grupo de adolescentes, eu descobri que a palavra agora é parça. E aí, parça, como é que está? Tudo bem? E eu fiquei sem entender, mas parça, o que é parça? E os adolescentes, então, me deram uma aula, dizendo: ô pastor, parça é de parceiro, né? Parça é de parceiro. Então, agora, quando eu encontro com adolescentes, com um menino, eu pergunto: e aí, parça, tudo bem? Não é? Então, essa questão da linguagem é muito importante. Nós precisamos adaptar a nossa linguagem. Eu e Gessi somos muito convidados para falar para casais. E esses dias Gessi estava me advertindo: Eude, não pode continuar falando com os casais do jeito que a gente falava há 30 anos atrás. A geração de hoje é completamente diferente daquela. Nós temos que usar uma linguagem atual, de acordo com a realidade que os casais vivem no tempo chamado hoje. Então, a linguagem é importante. A mensagem não. A mensagem não muda, ela é imutável. A mensagem da palavra de Deus permanece para sempre. Mas a última parte da pergunta que a professora Nete faz é sobre métodos de ensino, se devemos mudar os métodos de ensino. Me fez lembrar, professora, de Jesus e dos métodos de Jesus. Jesus é o maior exemplo para nós
da melhor forma de comunicar as boas novas de salvação para as pessoas. E o método dele não fica velho, né? Os métodos de Jesus, eles são perenes, eles valem para os nossos dias. Mas há um fato nos métodos de Jesus que nós não podemos ignorar. Ele inovou em relação ao seu tempo. Ele falou, transmitiu a palavra de Deus para as pessoas do seu tempo de uma maneira totalmente nova, diferente daquela que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. E este exemplo de Jesus nós devemos também seguir, não é verdade? E procurar transmitir as boas novas do Evangelho com a simplicidade de sempre, levando sempre em conta o que a nossa querida irmã da classe Dorcas mencionou há pouco, que a nossa missão é anunciar as boas novas, e a missão do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não é nossa responsabilidade transformar ninguém, mas nós precisamos comunicar esta mensagem de salvação da maneira mais clara possível e principalmente com a unção do Espírito Santo, porque é Ele que fala ao coração das pessoas.